Oi, eu sou o pastor João Batista e eu tenho uma mensagem para você. Eu quero pensar com você nesta oportunidade sobre a multidão e a fé que faz a diferença. Lucas 8, de 40 a 44, diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe que entrasse com ele em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ter sido curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste e logo estancou-lhe o fluxo de sangue. Impressiona-me pensar na multidão. Centenas, milhares de pessoas cujos propósitos é presenciar um espetáculo, ver um inusitado. Multidões em nossos dias, onde os políticos estão falando, atores estão se apresentando, jogadores de futebol, pastores conseguem reunir verdadeiras multidões, mas o importante é o protagonista principal. Jesus foi um fenômeno dos seus dias. Todos se aglomeravam junto dele para ver o inusitado, para ver as coisas acontecerem. Surdos ouvindo, paralíticos andando, demônios sendo expulsos, cegos vendo, e a multidão ávida por um espetáculo afluía. A multidão gosta de ver estas coisas acontecerem. Passado o expectante momento, só fica a tênue lembrança de tudo que viram e ouviram. O texto fala de uma grande multidão. Todos queriam vê-lo e ouvi-lo, mas o texto aponta duas pessoas que estavam na multidão, mas não eram da multidão. Estavam ali porque sabiam que Jesus faria a diferença em suas vidas. Duas pessoas estavam na multidão com uma fé robusta que faz a diferença. Elas sabiam que aquele que arrebatava as multidões era o Senhor da vida, o Deus que por amor ao homem perdido humanizou-se e viveu entre os homens. Ele não estava interessado em popularidade ou aplausos, mas com o coração cheio de amor e piedade, exercia a sua misericórdia pelo sofrimento humano. São elas, Jairo e a mulher doente e desesperada. Ele, Jairo, príncipe da sinagoga, um homem de prestígio, conhecido por todos como príncipe da sinagoga, sua filha adoeceu gravemente. Ela tinha quase 12 anos. Era a alegria de seu pai. Era a única filha, mas estava à morte e ele resolveu ir ao encontro do mestre para que ele entrasse em sua casa, pois sabia que entrando o príncipe da vida em seu lar, a morte seria aniquilada e sua filhinha viveria. Diz a Bíblia, indo ele, apertava-o a multidão. Ela, uma mulher doente, crônica, há 12 anos. Ela, uma doente que havia 12 anos sofria de uma terrível hemorragia, que estava ceifando-lhe a vida. Era considerada pela lei imunda e teria que ficar fora da comunidade até que cessasse a hemorragia. Ela gastou tudo que possuía com os médicos, sem contudo obter a cura. Mas agora Jesus está ali
diante dos seus olhos. Que fazer? Ela não poderia abordá-lo em público, pois as mulheres não se dirigiam a um homem em público. Pela sua enfermidade, ela teria que ficar longe. Mas vendo o mestre, ela dizia tão somente em que iria tocar a orla do seu manto. Se eu tocar a orla do seu manto, ficarei curada. Ela sabia o significado da faixa azul da orla do manto de Jesus. Para os judeus era algo sagrado, pois lembrava os mandamentos deixados por Moisés. Êxodo capítulo 26, versículo 4, diz assim: e farás laçada de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade da juntura. Assim também farás a ponta da extremidade da outra cortina, na sua juntura. Encontramos neste texto a ordem do Senhor para a confecção de cortinas para o tabernáculo, qualidade de tecido, medida da cortina e o detalhe da borda. Um tecido azul. 1 Samuel, capítulo 15, 27 e 28 diz assim: e virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou na borda da sua capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o seu reino, o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Saul desobedeceu às ordens de Deus. Ele ordenou que os amalequitas e tudo que possuíam fosse destruído. Mas Saul poupou Agag, rei dos amalequitas, e trouxe os seus bois, suas ovelhas, para sacrificar ao Senhor. Isso desagradou a Deus, e ele ordenou a Samuel que repreendesse o rei. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Então Saul pegou a orla da sua veste sacerdotal, segurou, rasgando-a, ao que o homem de Deus disse: rasgado está o teu reino. Foi a punição de Deus por um iníquo tocar no sagrado. 1 Samuel 24, 4 diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia no qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul, símbolo da retirada da unção do Espírito de sobre o homem que governava, Saul. Aquela unção o habilitava a governar. Zacarias 8, 23 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens as tuas tribos de nações, e pegarão sim a orla da sua veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido o que Deus está convosco. Faixa azul na orla do traje do judeu, homem de Deus, simboliza poder de Deus. Quando a mulher toca na orla do vestido de Jesus, ela sabia bem o seu significado. Mateus 9, 20 e 21 diz assim: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo no sangue, chegando por detrás, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. No exercício da sua fé, aproximou-se e discretamente tocou na orla da veste, e teve a sua fé coroada de êxito, ficando imediatamente curada. Estavam na multidão, mas não pertenciam à multidão. A multidão queria ver o show, as curas, o que aconteceria a cada momento, que alguém em desespero se aproximasse do mestre.
Mas Jairo e aquela mulher não queriam ver o show algum, pois tinham a alma atribulada pelo sofrimento da morte iminente de uma filhinha de 12 anos e de uma enfermidade que, além da vergonha, lhe ceifava a vida. Estavam ali porque sabiam que a fé que depositavam em Deus, na pessoa do Messias, faria a diferença. Ele, Jairo, humilhou-se diante do Mestre, prostrando-se aos seus pés, rogando-lhe que tivesse misericórdia dele, pois sua filha estava à morte. Ele pedia que Jesus fosse à sua casa, pois se o príncipe da vida entrasse em seu lar, a morte seria afastada. Jesus prontamente atende ao seu pedido, e indo ele, algo o surpreende. Ele percebe um toque de fé, e o poder do Senhor da vida realizou o milagre. A mulher ficou curada. Ele pergunta: quem me tocou? Pedro respondeu: a multidão te oprime e perguntas quem me tocou? Ele insiste: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E a mulher, sabendo que não poderia ocultar-se mais, confessa: eu, Senhor, e se prostra aos seus pés, e radiante confessa. E Jesus, cheio de amor e bondade, lhe diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Jesus ainda estava falando quando o mensageiro do diabo chega e atinge diretamente o chefe da sinagoga, dizendo-lhe: não importunes mais o mestre, não adianta mais, tua filha morreu. Jesus percebe a dor e o desapontamento de Jairo e amorosamente lhe diz: não temas, crê somente, ela será salva. A afirmativa de Jesus soa aos ouvidos do desesperado pai como música suave de consolo e de conforto. Chegando a casa, não permitiu que ninguém entrasse senão Pedro, Tiago e João, os mesmos homens que tiveram o privilégio de vê-lo transfigurado lá no Monte Tabor, na Galileia, ou no Monte Hermon, perto de Cesareia de Filipe. Lá eles viram a Jesus, cujo rosto resplandecia, tanto que parecia que estavam olhando para o sol de meio-dia. E sem saber bem o que dizer, Pedro diz assim: mestre, como é que façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Ele estava emocionado e não sabia o que dizia. 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A nuvem os cobriu e ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Agora se lhes oferece o privilégio de entrar na casa onde a morte havia ceifado a vida da queridinha do papai Jairo. Todos choravam e pranteavam. Atônitos, contemplavam o quadro aterrador. Mas o mestre, sereno, diz: não chore, ela não está morta, mas dorme. Riram e zombaram dele, porque todos sabiam que ela estava morta. Ele, entretanto, tomou a menina pela mão e disse: menina, levanta-te. E o espírito voltou, e ela levantou-se, e ele ordenou que lhe dessem de comer. Eu quero perguntar: quem é você? Qual é o seu problema? Sua fé fará diferença? Creia no Senhor da vida e Ele estará tocando a sua vida, transformando-a completamente. Vamos orar. Altíssimo Deus,
Criador e sustentador de todas as coisas. Deus que se humanizou e viveu entre nós. Toca-nos, Senhor, neste dia, a nós que estamos falando contigo e àqueles que estão ao alcance deste vídeo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e opera em nós o milagre que nós precisamos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.